O José Luiz está revoltado e exige que Leonor confesse de uma vez por todas onde está o Rodrigo. Leonor diz que não sabe onde ele está, mas ela também diz que vai confessar tudo que ela sabe. E o José Miguel agora exige que pela primeira vez ela faça isso mesmo e revele toda a verdade para ele enquanto ainda há tempo. Leonor começa então contando que ela sempre amou Frederico mais que tudo nessa vida, mas infelizmente ele não podia lhe dar um filho e esse era um de seus maiores sonhos. Daí, ela se envolveu então com o Rodrigo, que estava apaixonado por ela na época. José Miguel se irrita só em ouvir isso, mas ela continua contando que quando ela descobriu que estava grávida de José Miguel, não teve mais nada com ele. E foi aí então onde o homem se enfureceu com ela, pois ela já não queria mais nada com ele. José Miguel repreende a mãe pelo que está causando em sua vida. Leonor diz que se ela nunca contou a verdade a ele, foi para evitar então que destruísse a vida dele, causando então problemas, que foi para evitar então uma dor maior nele. Daí, José Miguel diz que foi justamente o que ela causou, pois mentiras só causam isso. E que hoje, ele sabendo que Rodrigo é seu pai, não muda o fato dele nunca querer saber dele, daquele ser desprezível, diz então José Miguel irritado. José Miguel se irrita em saber que ela soube que Rodrigo matou seu pai Frederico e mesmo assim ela se calou. Leonor então confessa que não contou nada, temendo pela vida de José Miguel, porque se o Rodrigo matou Frederico, também poderia matar ele. Daí ela então se desesperou e preferiu não contar nada. O José Miguel fala à mãe que hoje mesmo ele vai fazer então uma denúncia contra Rodrigo. Leonor diz que ele pode fazer sim, que ela o apoia. José Miguel diz que o que mais dói nele é que Leonor não fez nada para então prender o Rodrigo e poder então fazer então juiz ao nome de Frederico, já que ela disse que o amava. Leonor diz que sempre teve medo de perdê-lo, no caso se referindo então ao filho. Daí, José Miguel repete então que além de Frederico, ele não tem outro pai, porque Frederico lhe deu amor, educação, princípios e tudo que ele é hoje. E que seus filhos e seus netos vão honrar sua memória como o pai dele, neto dos seus filhos. Então, Leonor então pede ao filho perdão. Daí José Miguel diz que ela foi uma mulher que viveu enfrentando a vida assim, e que apesar de tudo, ele agradece a ela por ter lhe dado a vida e ter resgatado também a Valentina, mas que nada será nunca mais igual a antes entre eles, e ele se vai. Nisso, Leonor chora amargamente por cada decisão que ela tomou. As palavras e a partida do filho doeu bem como uma flecha em seu coração. Enquanto isso, Dona Isabel tranca Ivana em seu quarto e suspira após chorar muito e pede a Maria da Luz que ninguém abra aquela porta para nada e que se for para alimentar sua filha, que seja somente ela. Maria da Luz então diz que a Valentina está com o doutor Ernesto, quando Dona Isabel como está então a Valentina e com quem? Sozinha, Dona Isabel está triste e seu doutor Ernesto passa por ali e pergunta por Ivana de como ela está. Isabel então se consola então em Dr. Ernesto, que está lá ali apoiando. Rodrigo está indignado com o que vê, são lençóis no chão, e começa a gritar, maldito, dando até tiros. Isso porque a Valentina consegue fugir do cativeiro graças a Leonor. Sabino diz que eles devem pôr as coisas em dias, diz ele a José Miguel. Daí José Miguel diz, claro, você sabia, né? Minha mãe já confessou tudo. Agora eu sei quem é meu verdadeiro pai. E ele não é Frederico. Sabino pede que ele não pense nisso agora e que graças à mãe dele, a Valentina agora está bem. Daí, José Miguel pergunta a Sabino se ele tem ideia de como ele se sente agora. Sabino então diz, não, mas nada como o tempo para consertar as coisas e ajeitarem, né? Fala então ele.
Agora a sua obrigação como filho, e que seria bom que todos saibam que foi você quem salvou a Valentina, para não expor então a sua mãe, para que o problema não aumente de tamanho, diz então Sabino. José Miguel diz que é incapaz de seguir uma mentira e ele seria capaz de segurar então uma farsa tão grande assim por muito tempo. E além do mais, logo ele será preso, se referindo então a Rodrigo. E aí sim, essa patética verdade virá à tona. Leonor se tortura só em pensar que não terá mais o carinho do filho José Miguel por causa de seu passado escuro ao lado então do seu amante Rodrigo. E ela chora muito mesmo, do tamanho então de tudo que acabou de fazer e lamenta por tudo que aconteceu, por não ter tomado decisões e assim poder ter mudado então o futuro dela e de José Miguel. Nisso Rodrigo diz: Leonor, foi você quem tirou daqui a Valentina, você era a única que sabia desse lugar, diz ele então tomando uma cachaça. Ivana diz que é a única noite que ela passa naquela fazenda e que agora, graças à sua irmãzinha, ela terá então dinheiro e que depois de um tempo ela voltará ali com um lindo bebê idêntico ao José Miguel. Só que não. Quando ela escuta a voz então de Maria da Luz, ela descobre então que a Valentina voltou e ela se desespera. O delegado recolhe provas que prove realmente que Ivana é culpado de muitas outras maldades que aconteceram então ali no povoado. Na igreja, o padre conta sobre o milagre de Valentina ser resgatada com vida. As fofoqueiras começam então o falatório, daí o padre começa então dando um sermão em cima do que aconteceu e desce ali em Rodrigo, viu, durante a missa, e nisso pede à igreja que peça perdão e em seguida peça ajuda em oração para que Valentina saia dessa para melhor. Valentina entra então muito mal e todos estão ao seu lado quando ela começa então a delirar chamando por José Miguel. Até então que o príncipe encantado dela chega. José Miguel chama por ela e diz que está lá com ela e pede que ela melhore rápido. E ela fica então quietinha, mas ele está ao lado dela enquanto ela recebe todos os cuidados médicos e a atenção de sua tia que também está ali. Ivana pede a dona Isabel para ver Valentina, isso porque elas se encontram então no corredor. Nisso, Dona Isabel vai falar com José Miguel que Valentina acordou e pegar um chá para a menina também. Quando Ivana entra no quarto, ela pensa: maldita, por que não foi embora com Rodrigo, deixando de me causar o tanto de desgosto de te ver outra vez? Fala então ela. Valentina então se vira e solta a revelação de milhões dizendo: Ivana, você matou a Benita. Ivana se apavora e Valentina diz: eu já sei de tudo, Ivana. Então Ivana age como louca. Valentina diz então: a Benita não morreu porque perdeu o desequilíbrio na escada ou na janela. Foi você quem empurrou. Ivana diz: foi um acidente, Valentina, foi um acidente. Daí, Valentina manda que ela não minta e começa a gritar que ela é uma assassina. Valentina questiona o porquê dela ter feito isso e diz que jamais vai perdoar ela. Daí, Ivana se desmascara sozinha e diz: eu a matei por ela ter sido então intrometida e vou matar você, sua maldita. Eu deveria ter feito isso há muito mais tempo. Daí, Ivana então tenta matar a sua prima enforcada com suas próprias mãos. Valentina pergunta por que Ivana a odeia tanto. Ivana diz que porque ela tirou tudo o que ela tinha. E acrescenta ainda mais, viu? Que a odiou e a odeia. E só matando ela, o José Miguel finalmente será dela. Daí, chega então Isabel e ao ver a cena ela grita: Ivana! Bem na hora, daí José Miguel também entra e pergunta o que foi que houve. Ivana diz que Valentina endoidou e está acusando de matar Benita. Daí Valentina então continua e fala, desbuiando então toda a verdade. E diz que foi Rodrigo quem viu tudo e que lhe contou lá no cativeiro.
Ivana então começa a chorar e pede que acreditem nela e que se ela algum dia fez alguma coisa, não foi por mal. E se tem algum assassino ali, é o Rodrigo. Nesse momento, a Ivana revela que ela viu quando o Rodrigo pôs fogo na cabana então de seu Frederico. José Miguel quer saber porque só agora ela está então revelando isso. E ela diz que foi ameaçada, pois o Rodrigo ameaçou matar então o bebê dela. Daí José Miguel grita: mentira, você é uma mentirosa, porque quando meu pai morreu você não estava grávida. E ainda diz que agora não resta mais dúvidas de que foi Ivana que foi cúmplice de Rodrigo. Daí Ivana joga a cartada de mestre e diz: nesse caso, José Miguel, sua mãe também foi, porque ela sabia de tudo e que foi sempre ela que foi a amante dele e mesmo assim resolveu te esconder tudo. Isabel então manda que ela cale a boca e pergunta à filha quantos crimes mais ela escondeu. Quantos? Ivana então manda que a mãe fique quieta e que não complique mais as coisas. Isabel diz à filha que chegou a hora de dar um basta nisso e ela não vai mais aturar nenhuma mentira e vai revelar a todos quem realmente é Ivana. José Luiz está revoltado e eu vou te contar o porquê. No hospital, um homem começa a gritar que é tudo culpa de Rodrigo. Horácio está do lado de fora e se preocupa. Sandra passa e ele pergunta o que foi que aconteceu. E Sandra informa então a ele que o homem que está gritando acabou de descobrir que não pode mais andar. Horácio então quer saber onde está o sujeito que estava com ele. E ela diz que saiu. No caso, se referindo então, já que ele é padrinho, então no caso o afilhado dele, né? Alonso também descobre que Valentina apareceu e está respondendo bem ao tratamento. Nisso, eles decidem então ir até a delegacia para informar sobre Valentina ao delegado que ela está bem e está então sendo medicada.